Planejamento urbano no Pampa. Instrumentos para a revisão do perímetro urbano na fronteira de Jaguarão, Brasil, e Rio Branco, no Uruguai. Um projeto realizado entre a Prefeitura Municipal de Jaguarão e o Laboratório de Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas. A ideia desse trabalho é construir um modo de delimitar o perímetro urbano de maneira que ele não imponha um limite rígido à expansão da cidade. Pelo contrário, a ideia de um perímetro urbano que interprete os fatores da cidade para que se construa dinamicamente diversos perímetros urbanos. O que nós temos avaliado e estudado nas cidades da região é que o perímetro às vezes é pequeno demais, às vezes é grande demais, e ele raramente é justo à situação precisa que se tem naquele momento. Então nós trabalhamos muito no sentido da modelagem dinâmica para alimentar uma ideia, um pensamento de que a cidade, conforme ela se modifica, deveria modificar seu perímetro também. Mas como fazer isso? É isso que nós tentamos resolver, ou pelo menos sugerir um caminho neste trabalho. Essas nossas especulações sobre o que interfere ou que deveria interferir na determinação de um perímetro urbano está a questão da forma da cidade e da sua relação com a natureza. Vejam bem, no século XIX, as cidades brasileiras, pelo menos, a maioria delas eram cidades, fora as grandes cidades, a maioria delas eram cidades pequenas, compactas, que se davam em áreas de fácil urbanização. Com o passar do tempo, no século XX, essas cidades atingiram determinadas áreas frágeis, determinadas áreas de difícil urbanização, ou que não conseguimos urbanizar, ou que não devemos urbanizar. Atingiram os rios, atingiram os riachos, atingiram matas nativas, atingiram dunas. A cidade, no seu processo de crescimento, particularmente no século XX, teve um enfrentamento com a natureza. O que aconteceu, então, como nós todos sabemos, é a destruição da natureza. A cidade passou por cima, como se diz, patrolou o ambiente natural e não sobrou nada. As consequências estão aí. Baixa qualidade de vida, poluição, diminuição da diversidade biológica. É uma série de problemas que nós enfrentamos hoje na cidade. Então, dentro desse conjunto de estudos que o Laboratório de Urbanismo vem fazendo, está um que sugere que a cidade precisa ter espaços não urbanizados dentro dela mesma. Espaços que sejam a natureza ou que pelo menos representem a natureza. Talvez não no seu estado natural original, que seria difícil até de saber qual é, mas que não sejam cimento, tijolo e asfalto, que sejam um espaço aberto, natural. A presença desse espaço natural cria um vazio. E aí está a questão, não é? Que os vazios urbanos têm sido usados historicamente pelos especuladores imobiliários para aumentar a renda da terra. Nós temos que combater isso. Mas neste caso que nós estamos discutindo, a presença desses vazios urbanos representando ou simplesmente sendo o ambiente natural dentro da cidade poderia ser incorporada ao perímetro urbano. Em outras palavras, poderíamos dizer que a fragmentação urbana pode ser admitida em níveis suportáveis na cidade do futuro para que exista ou coexista a natureza, não só a natureza do homem, mas a natureza de todas as formas de vida. Então nós estamos sugerindo e trabalhando nesse estudo de perímetro urbano, que é de modo dinâmico no tempo, etc., nós estamos trabalhando com a copresença da cidade tradicional com a natureza. E isso faz com que a nossa cidade seja uma espécie de queijo suíço, com espaços que não foram ocupados e que não deveriam ser num futuro razoavelmente distante. Ora, o resultado disso é a diminuição da compacidade da cidade e que nos leva a aceitar que o ambiente da cidade não pode crescer infinita e extensivamente, que certos lugares da paisagem, do território, do sítio da cidade, precisam ficar sem a cidade. E que isto
influencia o perímetro urbano. Então, nós estamos considerando, junto com simulação de crescimento, com análise intraurbana, estamos considerando os atributos naturais e sua influência na determinação dos perímetros urbanos. Os estudos propostos consistem na análise espacial da área efetivamente urbanizada, na modelagem urbana com a análise da acessibilidade e na simulação de crescimento urbano. O conjunto de informações envolvidas no trabalho estão sistematizadas em ambiente de SIG, mediante o uso do software QuantumGIS. Registramos os estágios do processo de crescimento e evolução urbana nas cidades de estudo. A diferença entre a área efetivamente urbanizada e o perímetro urbano. A partir da aplicação da medida de buffer sobre as áreas efetivamente urbanizadas nos anos de 2013 e 1964, pretendemos uma apreensão morfológica do modo de relacionamento da forma urbana com a paisagem natural do entorno. Num segundo momento, o trabalho aplica recursos de análise da morfologia urbana com o software UrbanMetrics. Um outro desafio que nós enfrentamos nesse trabalho, ao pensar um mecanismo dinâmico de, digamos assim, sugerir alternativas para o perímetro urbano, foi que quando a cidade cresce, ela se diferencia por dentro. Existem diferenças de um lugar para o outro. E essas diferenças, elas podem constituir lugares mais adaptados a serem cidade e menos adaptados a serem cidade. E esses lugares podem estar dentro ou fora do perímetro urbano. E nós gostaríamos que esses lugares mais adaptados para serem cidade estivessem dentro do perímetro urbano. E que os piores, os menos adaptados para serem cidade, ficassem fora do perímetro urbano. E que isso tudo fosse variável no tempo, que a presença de um lugar interferisse na presença dos outros, ou seja, queríamos implementar o pensamento sistêmico. Para isso, nós fizemos um outro exercício de modelagem urbana, dessa vez usando um segundo software desenvolvido pelo Laboratório de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, que tem origem nos trabalhos pioneiros do professor Rômulo Crafta, da URGS, mas que nós temos assumido o desenvolvimento ao longo dos anos. Então, nós desenvolvemos um mecanismo, um instrumento de modelagem urbana que é capaz de medir o que nós chamamos de acessibilidade morfológica. A acessibilidade morfológica seria a distância que cada lugar se encontra de todos os outros conectados pelo tecido urbano. Não é uma distância geométrica qualquer ou euclidiana qualquer, e sim uma distância perceptiva, topográfica ou, se quiserem, topológica. Então, nós conseguimos medir a distância dos lugares em relação ao outro. E partimos da premissa que os lugares mais remotos, mais distantes de todos os outros, não são tão bons para serem cidade quanto aqueles que estão mais próximos dos demais. Em outras palavras, sugerimos que se inclua com prioridade no perímetro urbano lugares de maior acessibilidade morfológica. Fazemos isso através do software chamado UrbanMetrics. Ele chamava-se Medidas Urbanas, e depois ele foi passado para inglês, né, e se chama agora UrbanMetrics. Procurem na internet e vocês poderão usar gratuitamente o software UrbanMetrics. Ele não mede só acessibilidade, ele mede também uma modalidade de centralidade, ele mede também conectividade e ele aceita duas condições bem interessantes comparados, por exemplo, aos softwares de sintaxe espacial, que eu acho que todos conhecem. O UrbanMetrics tem duas diferenças bem interessantes. Ele aceita variações na mobilidade urbana, na condição de infraestrutura das ruas, tipo pavimentação, tipo condições de segurança, etc., e aceita também o uso do solo como, digamos assim, como um facilitador ou um estimulador, seria a palavra mais correta, como um estimulador do uso do solo naquele local, ou o contrário disso, como um dificultador. Nós temos dito que este software UrbanMetrics é capaz de medir
o potencial de gerar encontros entre pessoas e coisas no tecido urbano. E é esse potencial de gerar encontros que nós queremos que interfira na concepção de um perímetro urbano. As análises da medida de acessibilidade foram realizadas para cada cidade separadamente. Os valores foram interpolados e posteriormente unificados em uma única camada. Os resultados foram classificados em 10 classes de intervalos iguais, considerados apenas os valores das 4 maiores classes e realizada a análise de sucessivos buffers para o ano de 2013 e 1964, semelhante ao realizado sobre as áreas efetivamente urbanizadas, mas desta vez considerando uma morfologia urbana com maiores privilégios locacionais. Outro software de modelagem urbana aplicado no trabalho, o CityCell, tem capacidade de representar os atributos da forma urbana de modo integrado às variáveis da paisagem natural, simulando a dinâmica de crescimento urbano em ambiente celular, com o apoio de técnicas de geoprocessamento com grids e da lógica dos autômatos celulares. Ao estudar o perímetro urbano como uma característica dinâmica da cidade, uma das dificuldades que nós tivemos e temos é pensar o perímetro urbano para a cidade do futuro. Ocorre que nós, no Laboratório de Urbanismo, aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, no sul do Brasil, quase fronteira com o Uruguai, nós aqui desenvolvemos, nos anos passados, um modelo de crescimento urbano, de simulação de crescimento urbano, baseado em autômatos celulares, que trabalha com computação, geocomputação e representa a cidade através de um grid de células. Nós desenvolvemos um modelo de crescimento chamado CityCell, que faz essa simulação de crescimento e que sugere e indica possibilidades de crescimento da cidade. Esse crescimento da cidade, crescimento físico, territorial, ele considera, dentro lá dos fatores influentes, ele considera a natureza, considera se tem um rio, considera se tem topografia diferenciada, considera mata nativa, considera topografia, considera geomorfologia, ele aceita essas variáveis. E considera também os fatores motivadores do crescimento, aqueles fatores urbanos que promovem, que induzem, que sugerem, que estimulam o crescimento. E, por fim, considera também fatores, digamos assim, culturais ou institucionais ou de projeto, como, por exemplo, essa área aqui nós gostaríamos que fosse um parque, essa área aqui é uma área de propriedade do sindicato rural e a cidade não vai crescer para lá. Então, nós podemos colocar algumas restrições nesse modelo. Acionamos esse negócio no tempo e a cidade passa a, digamos assim, a antecipar estados de futuro. Como poderá ser a área efetivamente urbanizada daqui a alguns anos? Como esse negócio é feito no computador, nós podemos regular a velocidade, podemos regular tempo, podemos regular uma série de fatores e ajustar parâmetros. Então, para estudar o perímetro urbano, nós incorporamos um exercício de modelagem urbana com autômatos celulares através do software CityCell. Posso lembrar a todos que este CityCell, este software, ele é gratuito e está disponível na internet. Então, gostamos muito de trabalhar com parceiros que tenham problemas semelhantes aos nossos e que queiram antecipar cenários possíveis ou especular alternativas sobre crescimento urbano. CityCell é o nome da plataforma ou do software que nós estamos usando. Os inputs do modelo foram construídos de modo a representar os seguintes atributos: o rio Jaguarão, as áreas de alagamento, os banhados, a vegetação nativa, um atributo randômico para garantir o grau de aleatoriedade, a topografia, as linhas de drenagem das bacias hidrográficas de 100 e 10 hectares, as áreas efetivamente urbanizadas e as vias. E também 2 atributos do zoneamento ambiental urbano: as áreas indicadas à preservação e as áreas indicadas à urbanização. A simulação de crescimento foi processada para 3 cenários diferentes.
O cenário A utilizou os dados existentes do meio natural e urbanizado. O cenário B, os dados existentes, mais as ações de preservação do zoneamento ambiental urbano. E o cenário C, os dados existentes, mais as ações de preservação e urbanização do zoneamento ambiental urbano. Por fim, essa imagem considera as múltiplas abordagens de modelagem urbana, sobrepondo os diferentes resultados da análise de buffer de 500 metros da área efetivamente urbanizada, em amarelo, do mapa dos vetores de maiores acessibilidades, também com buffers de 500 metros, em azul, e da recorrência de urbanização nos cenários de crescimento urbano, em vermelho. A partir das diferentes abordagens e da combinação dos três resultados mapeados, foi possível a construção de uma nova proposta para o perímetro urbano das cidades, delineado pela linha pontilhada em branco.